graça de Cristo seja conosco mais uma vez nesse dia. Temos a alegria de estar na sua presença. Nós já vimos a introdução em um dos tópicos dessa série, perdoem uns aos outros. Nós vimos, portanto, pense em si mesmo. Como é a nossa situação diante de Deus. E é preciso que nós estejamos sempre prontos a pensar nessa realidade. Não merecíamos perdão, mas por amor Deus nos perdoou. Jesus conta aos seus discípulos, quando Pedro pergunta se 7 vezes ao dia é suficiente para ele perdoar seu irmão, Jesus diz não, é o melhor seja 70 vezes 7. 70 vezes 7 é mais ou menos assim, dizendo é infinitamente, não tem limite. Perdoar 70 vezes 7 num dia, 490 vezes, então você já está perdoando automaticamente, já não conta mais. Não tem limite. Esse é o ensino de Jesus. Aí ele conta esse episódio do devedor que não tinha com que pagar, devendo o equivalente a 200.000 dias de trabalho, mas que foi perdoado, foi cancelada a sua dívida, e o seu conservo que lhe devia 100 denários, correspondente a 100 dias de trabalho, que era pagável, né? Ele não quis perdoar o seu colega. Aí Jesus termina dizendo assim, aliás, dizendo assim, irado, seu Senhor entregou aquele que fora primeiramente perdoado com aquela grande dívida, entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Nós somos, diante de Deus, o grande devedor. Não temos como pagar a nossa dívida. O nosso próximo, que falha para conosco, e diante de quem nós também falhamos, evidentemente, é o pequeno devedor, que deve 100 denários, que nós podemos pagar, que qualquer um pode pagar. Hoje nós queremos conversar um pouco sobre pense em seu Salvador. Em geral, a nossa segunda resposta quando alguém peca contra nós é, digamos assim, limitar cuidadosamente os termos do perdão. Queremos achar brechas, buscamos brechas e exceções. Funciona mais ou menos assim. Nós podemos talvez perdoar um pouco aquela pessoa que nos ofendeu. Se for preciso, a gente perdoa uma partezinha. Mas só se ela fizer primeiro certas coisas. Como Pedro, nós queremos manter o perdão em doses pequenas, em doses mesquinhas. 7 vezes. Está bom assim, Senhor? Esse mandamento, mais uma vez, reorienta o nosso pensamento quando nos dirige a meditar sobre o Salvador. E o apóstolo Paulo nos ajuda nesse sentido. Como Deus em Cristo vos perdoou. O perdão do nosso Deus em Cristo é incrivelmente grande, amplo, total, irrestrito. A Bíblia nos diz que é em favor de muitas pessoas. Na instituição da ceia memorial, Jesus usa essas palavras. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Mateus 26, 28. E ele perdoa toda a iniquidade. Toda. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Salmo 103, versículo 3. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões.
e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Colossenses 2, 13 e 14. E faz mais. Ele lança o pecado infinitamente longe do pecador. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós, as nossas transgressões. Outra vez, Salmo 103, versículo 12. No outro texto vai dizer que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. A maior profundeza do mar é bem maior do que o monte mais alto, que tem mais de 8.000 metros de altura. Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. O perdão de Deus é completo, definitivo e irrevogável. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde estas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Hebreus 10, versículo 17. É 70 vezes 7, não 7, mas 70 vezes 7. Eu e você, que fomos perdoados, sendo nós os grandes devedores, devemos fazer o mesmo que Paulo diz. Assim como Deus em Cristo vos perdoou, assim perdoai vós também. Esse é o desejo de Deus, esse é o mandamento que Paulo deixa e cabe a nós o cumprimento dele. Deus nos dê forças. Pai Santo, Deus de amor, obrigado por esta orientação da Tua palavra. Faze-nos fortes o suficiente para sermos vencedores, mais que vencedores. Que nós confiamos em Ti, ó Deus. E queremos ser Teus filhos obedientes à Tua palavra. Obrigado porque tens nos salvado em Cristo Jesus e perdoado os nossos pecados. Toma a nossa gratidão em Tuas mãos. Recebe-a das nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém.